grande desfile militar nos Estados Unidos é planejado para o dia 14 de junho de 2025, coincidindo com os 79 anos do presidente Donald Trump e os 250 anos de aniversário do Exército dos Estados Unidos. Olha só que coincidência, hein? Embora o evento seja oficialmente promovido como uma celebração do bicentenário do Exército, ele também servirá como uma homenagem significativa ao Trump, que há muito tempo expressa o desejo de realizar uma parada militar grandiosa em Washington, capital. Mas o tirano, o personalista, era o líder chinês, não é? Dai, vamos lá. Então quer dizer que eu cheguei a ver aí manchetes até comparando com o Kim Jong-un. Gente, é incrível como toda vez que estadunidense faz estadunidice, tem que comparar com algum país asiático, né? Nunca são os estadunidenses. Pois é, porque não os estadunidenses vendem uma ideia de democracia. Ponto. Eles invadem qualquer país quando eles querem invadir, eles falam o que eles querem falar, eles são totalmente arbitrários em relação à política econômica e eles vendem uma ideia de soberania que, na verdade, é colonialista em vários pontos. Dito isso, eles podem tudo, e aí é exatamente isso, né, Sofia? Quando eles falam quando o Trump faz algo como é isso aí, que ele vai aproveitar. Existe uma data, essa data, a data do aniversário do Trump, coincide de fato com o aniversário do exército estadunidense. Mas só que nunca se viu antes ninguém fazer um ato, e aí é um ato grande, é um ato chamando, né, o exército para essa mobilização, e essa mobilização vai mostrar o poder do Donald Trump. E aí é perigoso também, porque o Trump ele fala sobre anexar o Canadá, sobre a Groenlândia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou te pedir, por favor, Sophie, para trazer a primeira matéria, né, que justamente aponta o Trump como uma pessoa central, né, a revista Fórum traz o Trump como uma pessoa ali central da tirania. Não tem como não chamar o Trump de tirano nesse momento, gente, porque ele faz um desfile que é um desfile militar articulado, lógico. O Trump não tirou isso do nada, ele está articulado com o exército dos Estados Unidos. O exército estadunidense vai completar 250 anos no dia 14, e o aniversário do Trump, de 79 anos, que nunca teve nenhum ato grandioso com desfile, vai ter esse ato em celebração conjunta. O que o Trump diz, né, que seria uma realização de sonho antigo, esse tipo de atividade. A ideia, inclusive, chegou a ser cancelada no passado por causa do custo, mas agora ele tem uma ótima justificativa: 250 anos do Exército, uma data símbolo, uma data extremamente importante. A revista Fórum traz aqui na matéria que, originalmente, o Exército tinha planejado uma série de eventos culminando no dia 14 com uma espécie de feira do National Mail, não sei como é que fala. Mal, Mas, e aí, combinando com a Mal, pronto, mal. combinando com a feira. E aí o grande... Desculpe, Sophie, não ouvi você. Não, é National Mall. National Mall, pronto. E aí a gente tem, né, que os Estados Unidos, né, do Donald Trump, nesse momento, ele resolveu que faria sentido também se o desfile militar tivesse um acréscimo, e aí esse acréscimo seria o seu ponto ali, né, a Casa Branca. Seria o Donald Trump na linha de frente. Então, a ideia é que os estadunidenses ficassem entre os monumentos do George Washington e do Abraham Lincoln, e agora também as pessoas vão ter que aturar o Laranjão, no caso Donald Trump, também no desfile militar, e aí na celebração do aniversário dele, ele vai falar sobre isso, claro. É como se fosse uma grande festa de celebração, o seu aniversário, e não o aniversário do Exército, que era a festa inicial e que não teria tanto custo, não teria tanta pompa como agora vai ter. E aí a informação da Casa Branca também é que o planejamento do desfile está em andamento e eles prevêem aproximadamente 150 veículos, 50 aeronaves, 6.600 soldados para
destacar os 250 anos do Exército e a nação. Lógico, isso não tem precedente nos Estados Unidos. Isso é um precedente que, de fato, as tiranias que outras repúblicas, que não são realmente uma república, tendem a fazer. E aí, países que têm grandes paradas militares são como realmente conhecido. Alguns países que têm grandes paradas militares na atualidade que fazem isso são governos tidos como autocráticos, autoritários, e muitos deles estão realmente também estão na Ásia. E aí fizeram essa comparação que a Sofia apontou, Coreia do Norte com o Donald Trump. Só que a gente precisa pensar que o Donald Trump ele é autoritário, que ele pensa num governo autocrático, e ele é hoje o líder da extrema-direita, que é uma extrema-direita fascista, que é uma extrema-direita violenta. Não tem muita diferença. A gente pode falar em questão de mortes diretas, ou se a gente pode falar sobre deixar as pessoas morrerem de fome. A diferença hoje é muito pequena. Ou o Trump ele deixa o exército dele pegarem armas e mata diretamente, ou ele vende essas armas para que outras pessoas façam. Então, qual é a grande diferença, né, do governo do Donald Trump e do governo estadunidense para outros governos, como o de Mussolini foi no passado? É uma linha muito fina. Então, não tem muito sentido as pessoas questionarem se realmente o Donald Trump ele é uma pessoa autoritária ou não, diante da política que ele exerce, da política econômica violenta que ele exerce. E aí, Sofia, eu vou te pedir só para trazer a matéria do Poder 360, porque recentemente o Trump ele falou sobre o uso de força militar para anexar a Groenlândia. Ele volta a falar isso. A Groenlândia pertence à Dinamarca, e os Estados Unidos têm interesse e, logicamente, vai se beneficiar muito caso isso aconteça. A declaração foi dada durante uma entrevista para o programa Meet the Press, da NBC, transmitida no domingo, em que ele fala que não descarta esse anexa, né, utilizar as forças militares para anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Entre aspas, o que ele diz é: não digo que vou fazer isso, mas não descarto nada. Nós precisamos muito da Groenlândia. Lá tem uma quantidade muito pequena de pessoas, das quais cuidaremos e as valorizaremos. Mas precisamos disso para a segurança internacional. É a desculpa do Donald Trump em acirrar ainda mais a atenção internacional, porque ele não quer a Groenlândia para cuidar das pessoas. Ele quer a Groenlândia por causa da riqueza mineral da ilha. E ele realmente tem interesse em relação a isso. Sobre esse tensionamento que já vem acontecendo com o Canadá, a gente já falou sobre isso, inclusive, na semana passada, que teve as eleições, o centro, né, o primeiro-ministro eleito foi uma pessoa do centro ali, uma pessoa que de certa forma, conservadora, mas que é opositora a Donald Trump sobre a ideia de transformar o Canadá em mais um estado estadunidense. E justamente por isso, porque os Estados Unidos eles tentam anexar todo mundo, né, tudo que tem interesse ao redor deles, em um puxadinho para o seu trabalho, para a sua existência. Não é assim que se vive no mundo como o nosso. Os Estados Unidos pode realmente promover uma terceira guerra mundial com esse tipo de articulação, que é triste. Eu defino isso como triste, porque a gente deveria estar caminhando para soluções de sustentabilidade, soluções viáveis, soluções, né, tranquilas para o mundo, com diálogo, e a gente tem um líder que força exatamente o inverso. Que é falar sobre um anexo de todos os países ao seu redor e dizer que vai cuidar, por exemplo, dos canadenses ou dos povos, né, que estão na Dinamarca. Vamos cuidar das pessoas que estão lá, porque as pessoas que estão lá vai ser respeitada. Nunca um colonizador respeitou o colonizado. Ainda vale lembrar que eles buscam apenas os recursos daquele local. Então é muito perigoso a gente ter um líder como o Donald Trump na modernidade. É isso, Sofia. Não, realmente eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, Dai, é o quanto que o Trump tá usando de desculpa
o aniversário do exército, né? Ele já queria fazer isso, ele chegou a comparar com um desfile militar que ele viu no Champs-Élysées, né, em Paris. Então, assim, ele realmente tem essa ideia fixa. E se alguém tem alguma dúvida de que é para ser do aniversário dele, não do aniversário do exército, é só acompanhar o evento. É só acompanhar o evento. O evento vai acontecer, a gente vai poder acompanhar. Isso vai ser transmitido para tudo quanto é lugar, né? E daí a gente pode acompanhar e ver o quanto que esse evento vai ser sobre o exército, quanto vai ser sobre ele. A última vez que teve um evento tão grande quanto esse que está sendo planejado foi em 1991, mais de 30 anos atrás. E o que estava sendo comemorado? Não era nem aniversário do Exército. Era o fim da Guerra do Vietnã ou da Coreia, se eu não me engano. Uma dessas duas guerras. Que, aliás, os Estados Unidos... Tem muito estadunidense que jura que ganhou a Guerra do Vietnã. Por incrível que pareça. Parece aqui no Brasil os gaúchos que acham que ganharam a Revolta Farroupilha. Sim, eu já conheci gaúchos que achavam que tinham ganhado na Revolta Farroupilha. Mas enfim, Guerra do Golfo. Muito obrigado. E a Kado Shidoro aqui me corrigiu. Guerra do Golfo. Muito obrigada. Isso, Sophie. E tem uma coisa, né? Esse evento de 91 marcou também o fim da Guerra Fria. O mundo estava indo para o fim da Guerra Fria, então fazia sentido uma celebração grandiosa. E atualmente, né, com Trump querendo causar guerras, não faz sentido um evento desse. Mas enfim, creio que é isso. A gente tá vendo aí um líder extremamente personalista, que é uma coisa que o pessoal jura que não existe nos Estados Unidos, que não existe nos países do Ocidente, né, do Norte global. A gente tá vendo isso. E, sinceramente, essa altura, eu fico muito feliz que você colocou, Dai, o Trump como líder autoritário, porque essa altura, assim, desculpa. Quem não acha que o Trump é um líder autoritário, tá, assim, tá passando pano. Tá passando pano e tá muito perdido. Só resta pra gente torcer para que ele realmente faça só os 4 anos e vá embora, né? Porque, tecnicamente, ele não pode se reeleger mais pela regra dos Estados Unidos. Né? Lá só existe uma reeleição e acabou. Não tem questão de consecutivo, como é aqui no Brasil. Não. Pode se reeleger uma vez, não tem terceiro mandato e ponto. Mas ele já falou que vai tentar. E eu tenho certeza que ele vai tentar. Só torço pra ele não conseguir. É isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, e torcemos também para ele não conseguir. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais Plantão no Meteoro.